Bom dia, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica de hoje está em Gênesis, capítulo 25 e 26. Primeiro você faça a leitura na sua Bíblia e depois ouça o devocional. Capítulo 25, temos os descendentes de Abraão e Quetura. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Então agora vai trazer a relação dos descendentes que ele teve com esta outra mulher. Lembrando que nesta época que a poligamia era algo que acontecia frequentemente. Não significa que Deus aprovava aquilo, certo? Nós não observamos uma aprovação bíblica, mas a Bíblia relata que isso acontecia, era costume daqueles povos. Verso 7, foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice. Então diz que Abraão morreu com 175 anos, lembrando que nesta época aqui as pessoas viviam muitos anos mesmo. Deus já havia abreviado um pouco, mas ainda assim eles viviam bastante. A partir do verso 12, os descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, com Agar, a egípcia. Também narra aqui a descendência dele. A partir do verso 19, os descendentes de Isaque, vai falando das gerações dele. Diz o verso 20, era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Nós falamos da história de Isaque e Rebeca, a primeira história de amor que a gente observa na Bíblia. Verso 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Perceba, né? A mãe de Isaque, Sara, era estéril e Deus a curou, deu filhos a ela. Rebeca, a esposa de Isaque, também era estéril. E na continuação dessa história de amor, diz que Isaque, orou por sua esposa, Rebeca, e Deus a abençoou e ela teve filhos. Verso 22, os filhos lutavam no ventre dela. Verso 24, cumpridos os dias que desse à luz, eis que se achavam os gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Vejam só, meus irmãos, que grande lição, que lições preciosas a gente pode tirar dessa história bíblica, porque é uma história de amor, como Isaque e Rebeca se conheceram, e tudo corria bem até que nasceram filhos. E agora, quando nascem os filhos, eles não entram em acordo. Vem aquela questão da preferência. O pai
gostava de um dos filhos e a mãe gostava de outro dos filhos. Então o pai favorecia um, a mãe favorecia o outro. E isso numa casa, numa família é terrível. Tem muitos problemas entre casais e um deles está relacionado à questão da criação de filhos. Se não houver um acordo entre o casal, entre marido e esposa, se o pai trata os filhos de um jeito e a mãe de outro, isso vai dar problema. É necessário que haja um acordo. É um exemplo bem simples. O pai ou a mãe chega para um filho e fala, não pode fazer isso. Aí vem o outro e fala que não, pode fazer. Quebrou a autoridade ali dentro. Não importa se é o pai ou se é a mãe. Aquilo que um falar, o outro tem que sustentar, tem que apoiar. E por isso, antes de falar, converse entre si. Uma boa dica é o seguinte, se o filho quer alguma coisa, você pega e fala, olha, espera aí que nós vamos conversar primeiro. E aí dá uma resposta de comum acordo, uma resposta que é dos dois. Então, voltando ao nosso texto aqui, nós temos um problema familiar grave, porque Isaac gosta de Esaú, porque Esaú era caçador, matava os bichos, fazia comida para ele. E Rebeca gostava de Jacó, porque Jacó era mais pacato, gostava de ficar nas tendas, em casa, né? Então, aí dividiu o casal nessa questão da preferência. Tá? Filho tem que ser tratado igual. Não pode preferir a um, né, e desmerecer a outro. Mesmo que um se destaque mais que o outro, todos os filhos devem ser tratados de igual forma, amados de igual forma. Pois bem, o texto prossegue aqui, verso 29. Tinha Jacó feito um cozido quando esmorecido veio do campo Esaú e disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Então veja só, Esaú estava caçando, Isaac estava em casa, fez uma comida ali saborosa, Esaú chega cansado do campo e pede, né, queria comer aquilo. Jacó vê a oportunidade, né? Ele fala o seguinte, verso 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era o seguinte, o filho primogênito, ou seja, o que nasceu primeiro, herdava as coisas do pai. Né? As coisas do pai, a bênção do pai, as posses do pai eram passados para o filho mais velho, o que nasceu primeiro, o primogênito. E agora Jacó fala o seguinte, olha, me vende esse direito seu de primogenitura, para que eu seja o primogênito. Verso 32, Esaú responde, eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então Jacó falou, jura-me primeiro. Ele jurou e assim vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então veja só, trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? Um cozinhado de lentilhas. Que o desespero faz numa pessoa, né, gente? Capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida lá nos dias de Abraão, então foi Isaac para a terra de Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças para o Egito,
Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Deus já está prevenindo para eles não irem para a terra do Egito. Né? Dessa vez aqui ainda obedece, mas posteriormente nós veremos a história que eles vão acabar lá no Egito, mas por uma outra circunstância. Né? Verso 7. Perguntando os homens daquele lugar a respeito da mulher de Isaque, ele disse, é minha irmã, pois temia dizer que era mulher, porque dizia consigo mesmo, os homens do lugar me matarão por amor de Rebeca, porque ela é formosa de aparência. Ai, meu Deus! Tal pai, tal filho, né? Isaac comete aqui o mesmo erro de Abraão. Abraão, por 2 vezes, mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que era irmã, por medo. E Isaac, agora na mesma situação, mente também. Verso 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E então disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então o texto mostra que Isaque, né, prosperou bastante, ficou mais rico que o povo daquela terra. Por quê? Porque o Senhor o abençoou, porque o Senhor prosperou. Prosperidade, queridos, é uma questão bíblica, né? Às vezes a gente evita de ficar falando muito porque tem umas igrejas, umas falsas igrejas evangélicas por aí, que fica só falando em prosperidade, em dinheiro, coisa e tal. É errado o que eles fazem. Contudo, o tema da prosperidade está na Bíblia, é bíblico, né? E Deus prospera, inclusive na área financeira, aqueles que são fiéis a Ele, né? Aqueles que servem ao Senhor. Ah, mas Isaac você acabou de ler aí que Isaac estava mentindo e mesmo assim Deus prosperou? Pois é. Eu não oculto, a Bíblia não oculta o erro, né, dos seus personagens. Contudo, Isaac era fiel ao Senhor, conhecia o Senhor, temia o Senhor. Tá? O único erro que tem relatado aqui a respeito de Isaac é essa questão dessa mentira, tá? Mas Isaac era um homem temente a Deus, e Deus o abençoou, o prosperou. Acima de tudo, meu querido, procure ter uma vida santa, sim, vida santa, reta diante do Senhor, né? Viva com Deus e que Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, louvado seja o Senhor, dai-nos sempre a tua bênção, peço que o Senhor prospere os nossos caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.